Aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos estudar relações entre arcos e ângulos na circunferência. Na aula passada, nós falamos sobre circunferência. Foi isso? Sobre alguns elementos presentes na circunferência. Vamos dar uma revisada rapidinho. Olha só. A circunferência, lembrando, essa linha que envolve aqui o círculo, essa que eu destaquei de azul. O centro da circunferência está representado aqui com o ponto O e temos vários raios nessas circunferências, porque a distância entre o centro e a extremidade, entre o centro e a circunferência, é o que a gente chama de raio. Então, tudo isso aqui, ó, são raios representados nessa circunferência. Outro conceito que nós vimos interessante foi o de corda. O que é corda? Vai de uma extremidade à outra da circunferência. Então, aqui nós temos uma corda. E o diâmetro. O diâmetro também é uma corda. Veja que vai de um lado ao outro da circunferência. Mas o que é que tem de interessante que faz com que seja uma corda diferente? É porque ele passa pelo ponto central. Então, essa é a diferença. É uma corda também? Sim, vai de um lado ao outro da circunferência. Mas como passa pelo meio, pelo centro, então eu chamo de diâmetro, ok? Outra coisa importante você observar é que o diâmetro é a maior corda da circunferência. Vê, essa corda aqui, ó, se você for fazendo sempre assim, você vai ver que a maior é quando passa pelo centro. E depois ela começa de novo, ó, a diminuir. Então, a maior corda da circunferência é o diâmetro. Outra coisa importante sobre o diâmetro é que o diâmetro, ele é igual a 2 vezes o raio. Ó, do centro para a extremidade eu tenho um raio. Do centro para a extremidade do outro lado também tem um raio. E o que vai de um lado ao outro é o diâmetro. Então, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. R mais R, 2R. Então, essa é a relação para o diâmetro, 2 vezes o raio. Isso nós vimos na aula passada. Nessa aula de hoje, nós vamos estudar arcos de circunferência e ângulo central. Primeiro, vamos entender o que é o arco da circunferência. Olha só, a circunferência, como vocês bem sabem, é essa daqui. E arco? Arco é essa delimitação que eu tenho, ó, veja, um ponto que está na própria circunferência, outro ponto que está na própria circunferência. Então, se eu pego esse pedaço da circunferência, que vai de A a B, eu chamo de arco. Então, isso que é o arco. Simplesmente um pedacinho da circunferência. Ok? Aí, você tem que perceber o seguinte, que nós temos um arco menor, esse que vai aqui, ó. E temos também um arco maior, esse aqui, ó. Sempre que eu determino um arco, na verdade eu vou estar determinando 2. Por quê? Um eu tenho que vai de A a B. E se eu fazer o caminho inverso, eu vou ter A passando por C, chegando em B. Esse aqui seria o quê? O arco maior, certo? Então, entende o que é arco. 2 pontos na circunferência, a distância que vai de um ao outro, esse pedacinho aqui que eu pego, é o que eu chamo de arco. E sempre que eu destaco um arco, pode ser o arco menor ou pode ser também um arco maior. Ok? Agora, vamos ver aqui essa relação sobre ângulo central. O que é o ângulo central? Olha só. Temos aqui ponto A, ponto B, que está na circunferência, e o ponto O, que está no centro da circunferência. Então, qualquer ângulo que tenha um vértice aqui no centro da circunferência é o que eu chamo de ângulo central. Veja, esse ângulo aqui, ó, ele está dentro da circunferência e ele está com vértice justamente no centro. Por isso que ele é um ângulo central, ok? E eu represento dessa forma. AOB, o ângulo central. E uma relação importante que nós vamos ver agora
que vai estar na atividade. Essa daqui, ó. O arco que vai de A a B. Quanto que mede esse arco? A gente vai estabelecer uma relação que te ajuda a identificar isso sem precisar fazer nem conta. No caso, como tá aqui. O que é que você tem que saber? Que esse arco aqui, ó, medindo esse arco aqui em graus, ele vai ser a mesma medida desse ângulo central. Então, se eu tenho esse ângulo central, que é de 70 graus, então o arco AB vai ser 70 graus também, certo? E esse arco maior, esse que ficou aqui fora, ó. Veja, juntando tudo, eu vou ter uma volta completa, 360 graus. Só que eu já tenho esse que é 70. Então, o maior será o quê? Será 360 menos 70. Esse será o arco maior, ok?